Olá, a paz do Senhor Jesus reine na sua vida, no seu lar, na sua família. Eu sou a diaconisa Ivanilde Serafim e estamos aqui hoje com mais um vídeo da série. Hoje é o segundo vídeo que nós estamos falando, o 2 de 3, sobre religião ou intimidade. Ontem nós falamos sobre 3 lugares que nós devemos colocar. Primeiro, Deus. Segundo, família. E terceiro, ministério. Então, nós falamos que as pessoas que são religiosas não entendem isso na prática. Até falam isso, até pensam isso, mas na prática eles não sabem como viver isso. Então, eles entendem que colocar Deus em primeiro lugar é colocar chamado, ministério e tudo isso como primeiro, como se isso fosse Deus. Agradar a liderança, agradar pastores, agradar pessoas, evitar confusões e fazer as coisas fora da sua vontade. Sabe, eu tava ouvindo um vídeo de uma pastora que eu gosto muito. Deixa eu melhorar aqui a imagem, para que vocês me enxerguem. E o vídeo dessa pastora, ela estava falando assim, que quando ela não entendia isso direito, né, aconteceu, eu vou contar 2 testemunhos rapidinho dela. Aconteceu que ela tinha, na igreja dela, uma pastora que veio visitar lá. E ela era uma intercessora muito abençoada. Ela orava todos os dias, 4 horas, direto de joelho. Desde o dia que ela aceitou Jesus, ela se sentiu chamada para o ministério da intercessão. Então ela fazia isso. Todos os dias ela dobrava os joelhos ali. Tô tentando melhorar aqui a imagem, né, para que vocês me enxerguem direitinho. E aí todos os dias ela ia ali. As primeiras 4 horas do dia ela colocava o joelho no chão e ela orava aquelas 4 horas de joelhos no chão, fazendo intercessão por muitas vidas. E ela falou, aquela mulher era cheia do poder de Deus. E eu falei, não, é isso que eu vou fazer. É exatamente isso que eu vou fazer. E aí ela começou a colocar o joelho no chão, né, todos os dias. Aí ela começou, antes dela colocar o joelho no chão, ela falou assim pra todo mundo, não me incomode nas primeiras 4 horas do dia, porque esse horário eu estarei fazendo intercessão. E aí ela disse assim, para as pessoas, só falem comigo depois desse período das 4 horas. E aí, as pessoas, né, claro, não incomodaram. Ela pegou um bloco de anotações e colocou todos os pedidos de oração que ela precisava fazer. E aí ela começou. E ela orou por tudo que ela precisava orar. E quando ela terminou, que ela olhou no relógio, tinha se passado 5 minutos. E agora sobrava 3 horas e 55 minutos para ela preencher. E ela falou assim, eu faço o que agora? Eu vou ter que ficar aqui fazendo nada, trancada no meu quarto, porque se eu sair, as pessoas vão pensar. E aí ela estava muito preocupada com a opinião das pessoas, com o que os outros iam dizer, o que os outros iam pensar. E eu quero dizer pra você que você não tem que ficar fazendo alguma coisa porque todo mundo faz. O outro testemunho é que ela encontrou uma pessoa que chegou pra ela e falou assim, e agora? Todas as irmãs da minha igreja estão se reunindo todas as terças-feiras para orar. E elas disseram que eu preciso ir com elas orar, mas eu não sinto vontade de ir. Alguma coisa errada comigo por eu não estar com vontade de estar com elas ali orando? Aí ela falou assim, o que é de errado comigo? Porque elas estão me fazendo pensar, esse grupo de mulheres estão me fazendo pensar que eu tenho um problema, porque eu não estou conseguindo ir lá e orar. E aí ela foi lá e falou assim, a pastora, né, é a pastora Joyce Meyer, ela tá aqui no YouTube. Procurei Joyce Meyer e escute tudo que você puder dela, porque você vai adquirir muita sabedoria. E aí ela conta que ela falou pra essa pessoa assim, não há nada de errado com você. Acontece que Deus não te chamou pra fazer isso. Deus chamou elas, mas não chamou você. Se você tá fazendo alguma coisa que vai contra o desejo que tá lá na alma, no coração, fazendo por obrigação, fazendo porque alguma liderança manipulou a sua mente e disse que você tem que fazer porque é o que Deus quer que você faça, mas Deus não falou com você, Deus não colocou no seu coração, então não faça. Não faça nada que Deus não te chamou pra fazer de verdade, só porque fulano, beltrano, mas é o pastor que falou. Não faça. Fala pro pastor com todo respeito, amor, ou pra líder, ou pro líder, fala com todo respeito e amor e diga, eu vou esperar Deus me falar, porque ainda eu não senti de Deus, Deus não falou comigo, quando Ele falar comigo, aí eu vou fazer. E você vai ser guiado pelo Espírito de Deus e não pelas pessoas. Ok? Tô correndo pra dar tempo de falar tudo, que eu tenho muita coisa pra falar. E, então, antes de eu concluir e fechar isso daqui, faça aquilo que o Espírito de Deus te deu e não seja manipulado por religiosos. Ok? Hoje nós vamos falar o que é religião, tá? E antes da gente entrar no conteúdo, já curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, tá? Não deixe de
de curtir. Muita gente assiste e não curte o vídeo. Eu preciso da sua curtida para que o YouTube mande para mais pessoas esse vídeo. E você também coloca aí o dedo aí nessa setinha e compartilhe com seus grupos e contatos, com as pessoas que precisam ouvir e receber a palavra de Deus. Amém? Também quero dizer aqui rapidinho que eu estou muito, muito feliz que hoje eu lancei na plataforma Hotmart o meu primeiro e-book que eu escrevi. Eu prometi para vocês, quando eu fiz a série de 10 passos para sair da depressão, eu disse que estava escrevendo o e-book, ele está pronto, já está à venda. Não deixe de entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Entre nesse link e adquira esse material para você. Vai ser muito bom. Irmãos, eu não estou falando isso porque eu quero vender. Eu estou falando isso porque realmente vai ser bom para você. Porque realmente o conteúdo deste livro vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Você crê? Amém. Glória a Deus por você crer. Então vai lá e faça a sua compra. Não é caro, é baratinho. E você vai ser muito abençoado com este conteúdo. E vai ter o conteúdo disponível para você. Para você ler onde você quiser, do seu celular, do seu computador. E até mesmo pode imprimir e ter esse material em mão para consulta e estudos. Tá bom? Então agora vamos para o conteúdo de hoje. Eu anotei aqui o que é religião. Religião é uma crença em um poder superior, né? E que depende desse poder superior para o destino do ser humano, que deve ser respeitado e obedecido pelas pessoas. Outra coisa é uma postura intelectual e moral, ou um conjunto de doutrinas, práticas e princípios morais e éticos. E tem muitas outras definições. Essas daqui eu achei mais interessante. Então, religião é isso aqui. Religião, quando você vê lá uma placa de igreja fulana de tal, ou sabe, tem um nome, tem uma organização, tem tesoureiro, secretário, não sei o que, aqui funciona assim, tem um ritual de cultos, de trabalho, tem as doutrinas que você tem que seguir, tem os princípios morais, você vai obedecer e respeitar. Isso é religião. Há alguma coisa de errado com isso? Eu não vejo. Há um problema com isso? Não. Nós podemos fazer parte de uma religião? Sim, e devemos. Mas eu quero dizer que Jesus não é religião. E a igreja que ele fundou não é religião. Se tornou uma religião quando nós vamos para a igreja fulana, beltrana, sei lá qual for, nós estamos indo fazer uma prática religiosa, nós estamos indo se dedicar a uma religião, mas nós não somos religiosos. Por que não? Porque Jesus nunca foi, não é religião, e ele veio e ele combateu fortemente os religiosos. Porque Deus não se agrada da religião em si, vazia, seca e oca. Por quê? Porque essa religião vazia, o que acontece com ela? A religião, ela nos afasta de Deus ao invés de nos aproximar de Deus. A religião faz você entender, igual a lei, que você vai cumprir todas aquelas regras e já está tudo bem. Mas eu quero te dizer que não é bem assim que funciona o reino de Deus. Quando nós temos intimidades e andamos com Deus, a nossa vida é mudada, é transformada. Então você vai ver um grupo de pessoas, grupos e grupos de pessoas que praticam uma religião muito bem praticado, que faz muito bem feito, que, sabe, eles são ótimos naquilo que eles fazem muito bem feito, porém, não há uma transformação aqui dentro, não há uma mudança. Eles vêm lá do mundo, entram pra dentro da religião e continua igual, invejoso, fofoqueiro, tudo que fazia lá, faz aqui, só transforma por fora uma aparência de algumas coisas. Só que agora ele passa a se sentir superior e melhor do que o outro, porque ele olha e fala, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não me prostituo, né? Só que Deus, quando ele olha pra nós, ele enxerga o nosso pecado lá na nossa mente, lá no nosso íntimo. Quantos pecadinhos tem embaixo do tapete que a gente esconde de Deus? E a gente pensa que tá tudo bem. Mas relacionamento com Deus, eu preciso começar hoje, amanhã eu vou terminar. Que pena que é tão pouco tempo para falar de tantas coisas, de um assunto tão profundo, né? Mas eu prometo que mais para frente, durante o ano de 2021, eu vou fazer mais vídeos falando desse mesmo assunto. Em nome de Jesus, nós vamos aprender e vamos ser libertos da religiosidade. Então, quero dizer que intimidade. Vamos para a história de Pedro. Eu até abri aqui a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é 100% verdade, ela é
o manual do cristão, o manual do criador para o ser humano, não só do cristão, mas para todos os seres humanos. E aqui contém aqui escrito a palavra que sai da boca de Deus e um guia, um direcionamento para nós. O único livro no mundo que pode dar vida, que pode trazer vigor. É o único livro no mundo que nos faz viver intensamente e ser transformados no nosso dia a dia, no nosso caráter. Por isso, o religioso, quando ele vai ler a Bíblia, ele quer ler muitos capítulos para dizer que eu li 10 capítulos por dia. Olha, em um ano eu li a Bíblia 2 vezes. Para isso, mas pergunta para esse religioso o que ele aprende ali, ele não sabe. Eu não sou aquela pessoa que quero ler um monte de capítulos, um monte de versículos, não. Eu quero ler aonde Deus vai me alimentar. E dali eu quero tirar, pode ser um capítulo só, ou 2 versículos que seja, mas que dali saia um alimento para minha alma, que dali saia vida para mim, que ali eu possa meditar e dentro daquele texto eu encontre mudança e transformação, porque do que adianta eu ler de Gênesis e Apocalipse e encher a mente de informação que depois não serve para nada e não muda a minha vida e a minha história. Então isso também faz parte do conteúdo de religioso, amém? Então vamos usar a Bíblia como aprendizado, como aquilo que é alimento, que realmente você come, e isso muda a tua vida, isso mata a tua fome, isso te fortalece e te dá força, vigor, ânimo para você andar, para você caminhar, para você lutar, para você vencer as suas batalhas. Então aqui, Pedro, ele é avisado. Ele andava com Jesus. Ele parecia, muitos falam que ele era íntimo de Jesus. Parecia íntimo de Jesus, ele andava assim. Sempre quando Jesus ia se reservar, ficava assim com 3, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Sempre Pedro estava ali como um dos mais íntimos de Jesus. Ele estava sempre ao lado de Jesus. Mas ele não estava totalmente. Ele estava um perto longe. Um perto longe porque ele acreditava, achava que estava perto porque andava com Jesus. Mas vamos ver se ele realmente estava perto de Jesus. E como muitas pessoas ficam enganadas achando que está perto de Jesus, que está bem pertinho de Jesus. Conhece pessoas que oram bastante, ora 3, 4, 5, 6 horas, até 8 horas por dia e não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com Deus? Como isso é possível? É possível. Existem pessoas que oram horas e horas, mas não têm relacionamento e nem intimidade com Deus. Porque não consegue ouvir Deus, não consegue transformar a sua vida e aquela oração é uma oração totalmente religiosa. Amém? Falar que entrega tudo a Deus, que confia em Deus de uma forma religiosa, todo mundo sabe fazer. Mas confiar na prática, descansar e depender, nem todo mundo sabe. E é um desafio e não é tão fácil. Mas é possível. Então vamos lá. Jesus disse aos discípulos, essa noite vocês vão fugir e me abandonar. Pois as Escrituras Sagradas dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse, eu nunca o abandonarei, o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus disse, eu afirmo a você, isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu, eu nunca vou dizer que não te conheço, nem mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Em outros textos, em outras passagens, em outras versões, a gente lê também que Pedro disse assim, eu vou contigo até a morte, estou pronto para ir contigo e morrer contigo. Será que Pedro estava mentindo? Será que Pedro estava inventando? Não estava sendo sincero? Não, na verdade, Pedro nem conhecia ele mesmo. Ele estava falando verdade. Ele estava sendo sincero com ele mesmo, com Jesus. Ele realmente achava que ele era tão íntimo de Jesus, que ele amava tanto Jesus, que ele jamais negaria Jesus, que ele jamais abandonaria Jesus. Mas quando a gente vê aqui no texto, no capítulo 26 ainda, mas agora já no versículo 58, vai dizer que Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver aquilo que ia terminar. E aí, mais pra frente aqui, você vai ver que ele nega. Pedro estava sentado, 69. Lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse, você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo, não, eu não sei o que é que você está falando. Depois, foi para a entrada do pátio. Outra empregada viu e disse às pessoas que estavam ali, ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, dizendo, juro que eu não conheço esse homem. Pouco depois que estava ali, chegaram perto de Pedro e disseram, seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles.
Ele estava perto, longe, mas ele tinha um modo de falar que mostrava que ele pertencia ao povo de Deus. Então não se preocupe, se você ainda está perto, longe, se você ainda é um religioso, não se preocupe. É por isso que o Senhor preparou esse vídeo para você. É por isso que o Senhor preparou a minha vida para estar aqui hoje ministrando a sua vida. Ele quer transformar-te por completo, mudar a sua vida, mudar a sua história. Ele quer te libertar desse jugo, dessa prisão, dessa opressão. Porque Jesus não é peso. Nada que você fizer para Deus pode ser um peso, pode ser um fardo. É prazer. É com alegria, é com muito prazer. E nada que te faz mal é bom, mas seguir o Senhor, servir a Deus, andar com Ele não é peso. Você tem prazer de estar na presença de Deus. Você tem alegria. Você olha muita gente morta no meio das igrejas. Sabe por quê? Porque anda com fardo de religiosidade, cumprindo rituais, achando que aquilo que agrada a Deus. E Deus não quer obediência, ele não quer sacrifício, ele quer obediência, mas ele não quer apenas um sacrifício de tolo. Ele quer um coração contrito e quebrantado na presença dele. Ele quer que você, quando for, vá de amor e coração ali para ele, servir a ele, transborda daquilo que ele já te deu, que está dentro de você. Então, quando ele disse isso, aquele modo de falar também mostrava que ele era um deles. Então Pedro disse, juro que eu não conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Agora ele foi longe demais. Ele pediu um castigo de Deus. Mas ele não estava falando a verdade. Ele realmente era um discípulo de Jesus e achava que era tão bom que ele iria com Jesus até a morte, que jamais o abandonaria, jamais o negaria. Então, quando ele estava indo a falar, o galo cantou e Pedro lembrou-se que Jesus tinha dito. Então, o galo cantou, que Jesus disse, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele seguiu Jesus de longe. E o religioso segue Jesus de longe, mas quem tem intimidade está pertinho de Jesus. Se você seguir Jesus de longe, como Pedro, com medo da consequência que você vai ter. Talvez você segue Jesus de longe porque você tem medo da consequência, medo da opinião, medo de enfrentar as pessoas, medo de enfrentar os religiosos, medo de enfrentar os demônios até. A opressão, a dor, a ferida, os levantes, os ataques. Porque muita gente não vai concordar quando você seguir o propósito de Deus na sua vida. Mas não seja covarde como Pedro. Não siga de longe, não tenha medo. Se Pedro tivesse sido juntinho de Jesus, pertinho de Jesus, ele não ia precisar negar, porque ele já estaria junto. Mas como ele foi seguir de longe, ele o negou. Então fica a dica, siga-me de longe, diz o Senhor Jesus, e tu me negarás. Siga-me de perto, tu subirás comigo ao madeiro, morrerá comigo, mas irá ressuscitar comigo para a vida eterna. Oh, glória, até me arrepio. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos concluir este assunto. É tão profundo como eu gostaria de ter muito mais tempo de falar muito mais sobre esse assunto. Mas que Deus te abençoe, te dê muita intimidade com Ele, muito relacionamento. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Olha, vai lá na descrição do vídeo, compra o e-book. Que Deus abençoe sua vida. Eu desejo mesmo de todo o meu coração que você aprenda, que você saia da opressão, que você saia da prisão onde um dia eu estive e o Senhor me libertou e eu quero que Ele liberte a tua vida também, para que você experimente a maravilhosa paz do Senhor na sua vida. Beijo, muito obrigada por estar aqui. Curta o vídeo e até amanhã.